Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho do auxílio reclusão, porque os segurados do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, eles possuem direito a uma série de benefícios voltado a determinadas situações, como, por exemplo, a licença maternidade ou paternidade, e tem uma outra situação na qual o funcionário ele pode ter direito a um benefício do INSS, que é no caso de prisão, o chamado auxílio reclusão, que é alvo de muitas polêmicas no Brasil. Existe um entendimento equivocado de que todos os presidiários podem receber o auxílio, o que gera uma divisão de opiniões da população sobre o tema. Bom, o primeiro ponto a se destacar, e assim, no programa de hoje, é o quê? Que o preso, ele não é beneficiário, mas sim seus dependentes. Apesar disso, muitos familiares de presos, eles não sabem que possuem direito ao benefício, ou não sabem como entrar com um pedido para receber a quantia. E além disso, muitas empresas, elas também não sabem qual o seu papel, né, em uma situação como essa. Bom, o que é o auxílio reclusão? Então, o auxílio reclusão, ele é um benefício que é voltado apenas aos dependentes, que são filhos, pais, irmãos, cônjuges dos segurados do INSS que estão presos em regime fechado, segundo a Lei 8213, de 24 de junho de 91. Então, caso a pessoa cumpra a pena em regime aberto ou semiaberto, a família não tem direito ao auxílio reclusão. Então, para ter direito ao valor mensal, é necessário, entretanto, ser segurado ativo da instituição, do INSS, seguir uma série de pré-requisitos, que a gente já vai falar desses pré-requisitos. Bom, a gente também tem que destacar que os dependentes que têm direito ao auxílio reclusão são filhos, pais, irmãos e cônjuges. Então, uma dúvida bastante comum é sobre como calcular o valor do auxílio reclusão. Entretanto, o valor do benefício ele é fixo, sempre de um salário mínimo do período vigente. Então, em 2022, a quantia é de R$ 1.212. O que muda anualmente é o valor determinado pelo INSS para caracterizar o trabalhador como de baixa renda. Então, o auxílio reclusão, cumprida a carência de 24 contribuições mensais, será devido aos dependentes do segurado de baixa renda, recolhido à prisão em regime fechado, que não receber remuneração da empresa, nem estiver recebendo auxílio doença ou pensão por morte ou salário maternidade, ou ainda aposentadoria ou abono de permanência em serviço. Então, dessa forma, os dependentes da pessoa presa em regime fechado, de acordo com a lei do auxílio reclusão, terão direito, se forem de baixa renda e não receberem nenhum outro tipo de remuneração ou benefício do INSS. Então, as regras, elas são bastante complexas. Quem é o responsável por pagar o auxílio reclusão? Bom, como se trata de um benefício previdenciário, do INSS, o auxílio reclusão ele deve ser pago direto
pelo INSS aos dependentes. E somente os presos que contribuíram por um período mínimo, né, para o INSS terão direito ao suporte para os familiares. Inclusive, a gente tem que lembrar que o pagamento, ele não é automático, ele precisa ser solicitado à instituição pelos dependentes, tá? Então, esses dependentes têm que ir lá no INSS pedir o auxílio reclusão. Bom, quais são os requisitos para ter direito ao auxílio reclusão? Muita gente acredita que basta a pessoa estar presa para receber o auxílio reclusão, só que não é assim. Na prática, não é tão simples. Existe uma série de requisitos que devem ser cumpridos para que os dependentes do preso tenham direito ao recebimento do benefício. Entre eles, o valor do salário do trabalhador preso, não receber nenhum outro benefício, o tempo de contribuição para o INSS, o valor do salário do trabalhador preso, né, que é um requisito principal, que esse trabalhador preso tenha baixa renda. O que muda é que a cada ano o valor que determina se aquele preso terá direito ou não, ele costuma ser atualizado, esse valor. Então, em 2022, o INSS passou a utilizar o teto de R$ 1.655,98. Então, para saber se o trabalhador preso é considerado baixa renda, o cálculo é feito com a média dos salários de contribuição nos 12 meses anteriores à prisão. Então, se esse preso não estiver trabalhando no momento, mas ainda estiver segurado, o valor considerado será o pagamento do último mês de contribuição. Caso a data da prisão seja anterior a 18/6/2019, sempre será considerado o valor do último salário. Bom, se a média ultrapassar o teto ou o valor do último salário estiver acima desse teto, né, os dependentes não poderão solicitar o auxílio reclusão e não consegue mesmo. Bom, precisa também não receber nenhum outro benefício. Bom, isso é simples. Caso o preso esteja recebendo qualquer outro tipo de remuneração ou benefício, como pensão por morte, salário, maternidade, auxílio doença, enfim, entre outros, os dependentes não terão direito ao recebimento do auxílio reclusão. Bom, o tempo de contribuição para o INSS também é importante porque houve uma mudança na lei previdenciária que impactou esse auxílio reclusão antes e depois da reforma da Previdência, em 2019. Então, dessa maneira, todos os presos após 18/6/2019 precisam ter uma carência mínima de 24 meses. Isso significa que, para os dependentes terem direito, o preso precisa ter contribuído pelo menos 2 anos para o INSS. Antes, não havia período de carência. Bom, quem pode receber o auxílio reclusão? Apenas familiares diretos são considerados dependentes para o auxílio reclusão, ou seja, o cônjuge, marido ou mulher, ou companheiro, companheira, filhos, pais e irmãos, e mesmo assim eles precisam cumprir alguns requisitos para fazer a solicitação. Então, cônjuge ou companheiro de qualquer idade, filhos não emancipados menores de 21 anos e filhos inválidos ou portadores de deficiência de qualquer idade. Pais ou irmãos não emancipados menores de 21 anos, pais ou irmãos inválidos ou portadores de deficiência de qualquer idade. Bom, uma dúvida também bastante comum é se todos esses dependentes terão direito ao benefício. A resposta é não. A legislação divide em 3 classes. Então, a classe 1 é o cônjuge ou o companheiro e os filhos. A classe 2, os pais. E a terceira classe são os irmãos. Então, essa classificação determina a ordem de prioridade no recebimento do auxílio reclusão. Então, a classe 1 é a categoria prioritária para receber o benefício. Nela,
não há necessidade de comprovação de dependência financeira do preso. Então, a dependência econômica presumida. Basta comprovar com documentos, né, que é a certidão de nascimento, a certidão de casamento ou união estável para você solicitar o auxílio. Já a classe 2, na ausência de beneficiários da classe 1, os pais passam a ter direito ao benefício. Entretanto, eles precisam comprovar que dependiam financeiramente do trabalhador preso. Classe 3, para que os irmãos recebam o auxílio reclusão, é necessário que não haja dependentes das classes anteriores, ou seja, classe 1 e classe 2. Além disso, a comprovação de dependência financeira, ela também é obrigatória. Essa comprovação de dependência financeira para as classes 1 e 2, elas pode ser avaliada por meio de uma conta conjunta do preso com o dependente, né, que é o solicitante do auxílio reclusão. Um outro ponto importante que a gente precisa destacar, que quando o trabalhador preso ele possui mais de um dependente, na classe 1, por exemplo, esposa e filho, né? Então, o que acontece? Esse filho menor de uma antiga união, por exemplo, ou filhos de mães diferentes, então, nesse caso, o benefício deve ser dividido de forma igual entre os dependentes, tá? Bom, e qual a duração do auxílio reclusão? O auxílio reclusão, ele precisa ser solicitado pelo dependente e a duração do benefício e o prazo para iniciar o recebimento, ele vai depender de cada situação. Então, a primeira coisa a se ter em mente é sobre o prazo para entrar com o pedido do benefício no INSS. Então, caso o dependente entre com o pedido até 90 dias após a prisão, terá direito a receber o valor a partir do dia em que o trabalhador foi preso, ou seja, todo o valor retroativo. Já os filhos de até 16 anos possuem um prazo maior de 180 dias. Esse prazo maior é válido porque muitas vezes a criança que vive com outro responsável, por exemplo, pode demorar mais para saber que o pai ou a mãe foi preso. Então, se a solicitação for realizada após esses prazos, o pagamento não será retroativo e o dependente terá direito ao auxílio reclusão a partir da entrada do pedido, né, dos documentos. Bom, o tempo de duração do benefício pode variar, por isso os dependentes precisam estar atentos às regras. Então, filhos receberão o auxílio até 21 anos ou enquanto durar a prisão. Filhos inválidos ou portadores de deficiência, eles receberão o auxílio enquanto o trabalhador estiver recluso. Já o cônjuge, companheiros, dependentes, dependem de dois fatores: o tempo de união e a idade do dependente. Então, se estiverem juntos há menos de 2 anos, o auxílio reclusão ele será de 4 meses apenas. Entretanto, se a união tiver mais de 2 anos, dependerá da idade do beneficiário, desde que o instituidor esteja preso. Então, marido e mulher com menos de 21 anos de idade, a duração do auxílio reclusão é de 3 anos só, independente se a pessoa ficar 10 anos presa. Entre 21 e 26 anos de auxílio, a pessoa recebe entre 27 e 29, 10 anos, entre 30 e 40, 15 anos, entre 41 e 43, 20 anos. A partir de 44 anos é vitalício, se bem que o Brasil a gente não tem prisão perpétua, né? Mas essa é a tabela que rege o tempo de recebimento do auxílio reclusão. Para filhos, o benefício é devido até os 21 anos, salvo casos de invalidez ou deficiência. Bom, pais precisam comprovar a dependência econômica do preso. E irmãos também vão precisar comprovar a dependência econômica para poderem receber o benefício
E então o benefício até 21 anos de idade, em que hipóteses o auxílio reclusão é suspenso? Existem algumas situações em que podem suspender o recebimento do auxílio reclusão. Pode parecer até um pouco óbvio, mas é importante a gente lembrar que assim que o trabalhador for solto, os dependentes perdem o direito ao benefício. Então, nesse caso, é obrigatório para o dependente informar ao INSS sobre a soltura. Outra forma de suspensão do auxílio é se o dependente não apresentar a declaração de cárcere, que comprova prisão do contribuinte e é emitida pelo órgão competente. Bom, esse documento ele precisa ser entregue a cada 3 meses ao INSS, porque a sua ausência, a instituição pode bloquear o valor. Se por algum motivo o dependente não conseguir apresentar dentro do prazo, mas entregar ao INSS posteriormente o benefício, esse benefício deve voltar a ser pago. Caso o trabalhador fuja ou receba a liberdade condicional ou ainda tenha a pena revertida para o regime aberto ou semiaberto, esse dependente também deve solicitar o encerramento no INSS. Em alguns casos, o trabalhador pode exercer atividade remunerada dentro da prisão. Mesmo que isso ocorra, o auxílio reclusão pago ao dependente não deve ser suspenso. Bom, como solicitar o auxílio reclusão? O que é preciso ressaltar é que o pagamento ele não é automático. Então, é dever desse dependente entrar em contato com o INSS com um pedido para receber o auxílio reclusão. Então, a solicitação do benefício ela é bastante simples e ela pode ser feita em 3 canais. Portal Meu INSS, aplicativo para smartphone e o Meu INSS, que é disponível no iOS e o Android. E a central telefônica do INSS pelo número 135. Então, em alguns casos, o INSS pode negar o benefício ao julgar que aquele dependente não tem direito ou o segurado não cumpria todos os pré-requisitos para receber o auxílio reclusão. Então, nessas situações, é comum que o dependente procure a justiça para reverter a decisão. Bom, quais os documentos necessários? Para concluir a solicitação, o dependente ou o responsável precisa apresentar os seguintes documentos: documento com foto do trabalhador preso e do dependente, que é o solicitante, carteira de trabalho, carnê de recolhimento de contribuição ao INSS ou qualquer outro que comprove a relação com a Previdência Social, declaração de cárcere emitida pela prisão onde o trabalhador se encontre e o documento que comprove a relação de dependência, como certidões de casamento ou nascimento. E no caso de pais e irmãos, conta bancária conjunta para comprovar a dependência financeira. De que forma a empresa que teve um funcionário preso, ela pode agir? Bom, em relação ao auxílio reclusão, a empresa ela não precisa tomar nenhuma atitude. Entretanto, é importante que esteja em dia com as contribuições do colaborador, aquele colaborador contratado com carteira assinada. Do ponto de vista de gestão, existem muitos empregadores que possuem dúvidas sobre o que fazer quando um colaborador é preso. A dica principal é não se precipitar e tomar decisões com base nos acontecimentos, porque a demissão por justa causa ela é uma opção, mas desde que haja embasamento.
Por lei, ela só pode ser concretizada devido exclusivamente à prisão quando esse trabalhador for condenado sem chances de recurso, ou seja, demiti-lo por justa causa. No momento da prisão, pode causar problemas futuros se esse colaborador for inocentado. De qualquer forma, é direito do empregador demiti-lo. Sem justa causa, mediante pagamento de todos os benefícios do trabalhador. Outra saída para a empresa é suspender o contrato de trabalho, até que a situação seja resolvida. Então, durante esse período, não há obrigatoriedade de pagamento de salário, principalmente porque o trabalhador ele não cumprirá as suas funções. Outros benefícios trabalhistas também podem ser suspensos para funcionários presos no regime fechado, entre eles férias, 13º salário e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Quando o trabalhador deixar a prisão, se for desejo do empregador, o contrato pode ser retomado. Lembre-se que no caso de suspensão de contrato, o trabalhador ele deve ser avisado por meio de carta enviada à unidade prisional, onde estiver, e assinar que está de acordo com a decisão. Uma alternativa também é fazer um acordo com o trabalhador e decidirem juntos o melhor caminho a ser seguido. Apesar de não ser obrigatório, alguns gestores podem optar por oferecer algum tipo de suporte à família do trabalhador, seja um suporte psicológico ou material. Embora não seja obrigatório, é bem legal essa alternativa, porque a família dessa pessoa que está reclusa, ela precisa de um auxílio, de um amparo, tanto material como psicológico. Então, seria muito bacana. Tem empresas que fazem isso e é muito bacana da empresa ajudar, principalmente nessa hora que os familiares precisam tanto, que é uma hora bem complicada. Bom, então é um resumo isso de como é que é, porque a gente teve aí algumas alterações no auxílio reclusão e existe aquela coisa de todo preso tem direito a receber. Não é assim, a pessoa precisa ter trabalhado, precisa ter o valor do salário. Então, isso que falam, que circula na internet, que bastou ser preso, não é o trabalhador preso. E a gente tem que lembrar que todo mundo é inocente até que haja um julgamento com condenação e que não caiba mais recurso. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.